Beleza. Dando continuidade à nossa aula 03 de informática básica, tá? Fundamentos da informática, só que hoje a gente vai trabalhar com conteúdo específico, né? Que é componentes de um computador. Lembrando que a gente já falou da evolução dos computadores e também já falou a diferença, né? Os conceitos de software e hardware. Então, todos esses dois conteúdos são importantes para a nossa aula de hoje, tá? Eu sempre vou estar citando alguns componentes e vou estar falando, né, em relação a esses conceitos que a gente já abordou anteriormente. Então é importante a gente sempre estar revisando, né, sempre estar lendo, porque tudo é pré-requisito, tá bom? Então, beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai diferenciar, certo? E que a gente precisa saber em relação a um computador é o quê? É o tipo de placa-mãe. Essa nomenclatura eu posso trabalhar com vocês de duas formas, né? Na verdade, três. Placa-mãe, motherboard, né? E mainboard. Então, na prova de vocês, pode cair qualquer uma dessas três nomenclaturas aí. E quando a gente falar de placa-mãe, né? Antes de ver esses conceitos aqui, a gente já imagina logo quem? Um computador completo, um cara que vai unir todos os componentes, né? Ele é um componente externo ou externo. Eu acho que já vem um monte de dúvidas em nossa cabeça, tá? Só que a placa-mãe, a principal função dela é o quê? É a conexão de componentes de um sistema computacional. Então, todos os periféricos que a gente viu lá na aula 2, né? Fazem conexão com a placa-mãe? Sim, fazem conexão com a placa-mãe. Então, se a gente for relembrar os periféricos, né, que a gente viu na aula passada, foi o quê? Os periféricos de entrada e os periféricos de saída. E também tem os periféricos que têm as duas funções, né? Tanto entrada como saída. Então, todos esses componentes, pessoal, eles se encaixam aonde? Na placa-mãe, tá? Então, ela é responsável para fazer a junção de todos esses componentes, tá? E quando a gente entra dentro de uma particularidade dessa placa-mãe, eu posso dizer e confirmar para vocês que existem dois tipos. Essa placa-mãe pode ser on-board e essa placa-mãe pode ser off-board. João Vitor, qual é a diferença? Então, se liga aí, certo? Na diferença. Toda vida que eu estiver falando de uma placa-mãe on-board, eu estou falando que os principais componentes, certo? Dessa placa-mãe, eles são acoplados, né? Eles são integrados. Como assim? Ele já vem encaixado bonitinho na placa-mãe. Não precisa você comprar um componente externo, tá? Para acoplar naquele próprio dispositivo. Como assim? Digamos que você queira, né, colocar uma placa de vídeo nessa sua placa-mãe. Beleza. Quando essa placa de vídeo ela já vem na própria placa-mãe, eu considero que ela é o quê? On-board. Quando essa placa de vídeo eu preciso comprar ela para colocar na minha placa-mãe, aí ó, eu caracterizo que aquela placa-mãe é o quê? Off-board. Então, essa é a principal diferença. Quando o dispositivo, por exemplo, a placa de vídeo já vem acoplado direto na placa-mãe, de fábrica, ela é o quê? On-board. Quando eu preciso comprar esse dispositivo, certo? Para colocar na minha placa-mãe, aí aquela placa-mãe é o quê? Off-board, tá? Então, geralmente, pessoal, esses dispositivos da on-board que vem integrados são os básicos. Os básicos que eu falo são o quê? Internet, né, que é o de rede, vídeo, áudio, beleza? Modem também, certo? USB. Todos esses caras vêm acoplados de fábrica, tá? Na minha placa-mãezinha. Ou seja, é uma placa-mãe on-board. Já off-board, como a gente já viu, a principal diferença, a gente precisa conectar essa placa. Então, por exemplo, digamos que eu compre uma placa-mãe específica, né, um off-board, para mim fazer um PC gamer. Aí eu vou colocar, né, aquele computador da característica que eu quero. Então eu vou comprar a placa de vídeo, eu vou comprar a placa de áudio, né? Eu vou comprar os componentes, certo?
da especificação que eu quero. Então, geralmente, a placa-mãe off-board, ela serve, né? Ela tem um intuito específico. Então, tipo, eu não quero para jogo, mas eu quero para criação de imagens, vídeo. Então, eu preciso de um computador melhor. Então, eu preciso de um computador específico. Então, logo, eu compro uma placa-mãe o quê? Off-board para os componentes ser de acordo com o que eu quero. Certo? Geralmente, pessoal, a placa-mãe on-board, ela vem nesses computadores que a gente compra já pré-figurado, né? Com a pré-configuração. Tu chega lá por exemplo, Casas Bahia, aí tem lá o computador já pré-configurado e você compra, né, ele. Então essa placa-mãe que vem nesse computador já vem com os dispositivos acoplados de onde? De fábrica, né? Então logo essa placa-mãe ela vai ser o quê? On-board, né? Beleza? Então, sim. Agora aí a gente vai ver as vantagens e as desvantagens, tá? Em que sentido? Por exemplo, se digamos que você compra esse computador nas Casas Bahia, certo? Aí vem a placazinha de vídeo integrada na placa-mãe. Aí digamos que essa placa de vídeo queime. E aí? Posteriormente também vai queimar a placa-mãe. E é difícil também você fazer a troca desse dispositivo. Por quê? Porque são minuciosos, né, os circuitos integrados que vem nessa placa-mãe. Então você não consegue fazer à mão, né? Por quê? Porque é uma máquina que faz aquilo ali. Tipo, é muito minucioso você fazer a recuperação desse dispositivo. Já se fosse uma placa-mãe off-board, se tivesse queimado a placa de vídeo, né, ela ia ser de fácil, né, encaixe e acesso para você retirar e fazer a troca. A gente vai ver a diferença desses componentes, né? A gente vai ver como é que elas são acopladas, né? E onde é que elas são acopladas dentro da placa-mãe. Beleza? Então se liga aí. O próximo componente da placa-mãe que a gente precisa saber quem é? É a BIOS. Nós também podemos referenciar essa BIOS, né? De que forma? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É um Basic Input Output do sistema. Ou seja, ele vai verificar alguns componentes de entrada e saída. Então vamos ler aqui o que é que ele diz pra gente, ó. Contém todo o software básico necessário para a inicialização da placa-mãe. Ele checa os dispositivos instalados e carrega o sistema operacional. Tudo isso gravado em uma memória ROM, tá? Depois a gente vai ver os dois tipos de memória. Tem a memória RAM e a memória ROM, tá? A memória ROM é uma memória que vem gravada, certo? De fábrica e somente de leitura. Depois que essa memória é gravada, ela não pode ser o quê? Apagada, tá? Ou seja, ela fica somente como uma memória de leitura. Só que o que é que eu quero que você entenda isso aqui? Que isso aqui em relação à memória a gente vai ver depois. O que é que eu quero que você saiba? Que a BIOS ela tem duas funções. Quais são as funções dela? Carregar o sistema operacional, ou seja, inicializar o sistema operacional. E a segunda responsabilidade dela é o quê? Checar todos os dispositivos que estão conectados aonde? Na placa-mãe. João Vitor, entendi agora. Então, antes do sistema operacional inicializar, a BIOS verifica quem? Os componentes. Se tiver algum componente com problema, quem é que vai fazer essa identificação? A BIOS, tá? Beleza? Então, se liga aí, que é a primeira característica. Vamos colocar um exemplo na prática. Isso. Exatamente. Vou colocar o exemplo na prática respondendo a tua pergunta. Lá no laboratório, quando você liga o computador, tem alguns computadores que ficam com a tela preta, dizendo assim, para continuar, aperte F1. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? Aquela telinha preta é a telinha de quem? Da BIOS. Que ela identificou que tem algum componente com problema e ela pergunta, realmente você deseja continuar? Se sim, aperte F1. Tá bom? João Vitor, se não tivesse nenhum problema, ela passava direto daquela tela e inicializava o sistema operacional, tá? Aquela tela, pessoal, de F1, para vocês continuarem, a gente vai ver mais na frente, é problema na bateria. Tem uma bateriazinha que a gente utiliza, tá bom? Dentro da placa-mãe que serve para alimentar justamente as configurações do setup. Isso, exatamente. Ela geralmente, quando essa bateria ela acaba,
você precisa sempre estar atualizando a data e a hora do seu computador. Então, tipo, ela fica as pré-configurações do setup, tá? Já o segundo cara, que é o POST, que é o Power On Self Test, que em português é algo como autoteste de inicialização, é uma sequência de testes ao hardware de um computador que é realizada por quem? Pela BIOS, tá? Então, a técnicazinha que a BIOS utiliza para verificar todos os componentes, qual é a técnica? Que é o POST, né? Que é o Power On Self Test. Beleza? Que é uma sequência de testes ao hardware de um computador realizada por quem? Pela BIOS, responsável por verificar preliminarmente se o sistema se encontra em estado que? Operacional, ok? Se for detectado algum problema durante o POST, a BIOS emite uma certa sequência de bips sonoros. Aí a gente vai ver esse outro componente também, que é o que? O SPIRC. Todo computador, pessoal, ele tem um SPIRC, beleza? Que é o quê? Que é um fonezinho, tipo um bip, que emite alguns tipos de problemas, tá? Relacionado a algum componente ou placa-mãe do computador. Então, cada bip, beleza? Ele tem um significado, ele tem um tipo de problema diferente, tá? Então, já anota aí a nossa próxima pesquisa, tá? Problemas relacionados ao computador através de sinal sonoro, que é quem? Os bips. Anota aí, tá? Problemas relacionados a um computador através de sinais sonoros. Que aí você vai fazer a pesquisa específica relacionada aos bips, tá? Alguns dos testes do POST incluem quem, pessoal? Teste de memória RAM, teclado, inicialização da placa de vídeo e carregamento do sistema operacional para RAM, certo? Beleza? Vou já dar um exemplo aqui de um POST que eu utilizava. Problema, em relação à pesquisa, problemas relacionados, né, ao computador através de sinais sonoros. Anota aí. Qualquer coisa eu repito a pesquisa no final da aula, tá bom? Se você não deu tempo para anotar. Por exemplo aqui, João Vitor, um teste desse post aqui. O meu primeiro computador, ele tinha uma placa de vídeo GeForce 5200, que toda vida que inicializava o sistema operacional, ele verificava a memória RAM e depois verificava a minha placa de vídeo. Sempre ele dava essas duas pausadas antes de iniciar o computador. E dentre essas duas pausas, ele dava um bip, que era ele verificava a memória, e depois ele dava outro bip, que verificava a placa de vídeo. Aí depois continuava, certo? Então, tipo, foi dois tipos de verificação que foi realizada através de quem? Do bip, né? Um bip, beleza, tudo normal. Outro bip, ele falava que encontrava uma coisa. Aí essa coisa eu sabia que era a placa de vídeo, tá? Vocês vão ver que cada bip tem um problema diferente. Tipo, a partir de 5 bips é um curto na placa-mãe, pode ser um componente queimado, já é praticamente assim o fim de vida daquele componente, tá? Tem um bip contínuo também. Eu já peguei um computador que, tipo, eu liguei, aí o bip dava aquele bip contínuo, como se fosse uma buzina, né? Bip, e não parava mais. E ele não inicializava, só ficava o bip contínuo. Então ali eu já sabia que já estava condenada a placa-mãe, né? Tinha alguma coisa entrando em curto, algum componente queimado. Então vocês vão ver que através desses sinais sonoros, tá? Tem essas particularidades. O próximo cara é o setup, tá? Que é o software que permite configurar as diversas opções oferecidas pela placa, como velocidade do processador, detecção dos discos rígidos, desativação de portas USB e etc. Então, um exemplo aqui desse setup. João Vitor, eu consigo fazer a formatação de um computador sem entrar no setup? Não. Aí é a dúvida do Samuel. João Vitor, eu quero aprender a formatar um computador. Antes de formatar um computador, você precisa entender o quê? As configurações do setup. Exatamente. A gente não vai entender cada um desses, por quê? Porque cada computador tem um setup diferente. Mas a gente vai aprender o quê? As principais configurações de que cada setup desse oferece. Então, tipo, por exemplo, a ordem de um boot, o que é um boot,
tá? Security Boot também, Advanced Setup, tá? As configurações de data, de hora, isso a gente vai ver. Só que essas configurações são comuns a todos os setups. Só que vai ter setup que vai ter configuração que o outro setup de outra placa-mãe não tem. Então isso aqui, pessoal, vai depender de quem? De placa-mãe para placa-mãe. Então não são todas as placas-mães que possuem o mesmo setup, tá? O terceiro cara é o CMOS, tá? Que serve para armazenar as configurações do setup. Aí tá aqui, ó, a bateriazinha que serve para alimentar esse cara, tá? Assim como a memória RAM principal, ele é uma memória volátil, tá? De forma que as configurações são perdidas quando a alimentação elétrica é cortada. Ou seja, ou a bateria descarrega, ou você tira essa bateria da placa-mãe. Questão de prova, né? Qual a referência da bateria que alimenta o CMOS da placa-mãe? CR2032. Qual a voltagem dela? 3 volts, tá? Anota aí, questão de prova, tá? Por isso, toda placa-mãe inclui uma bateria de lítio, que mantém as configurações quando o micro é desligado. Então, quem é que alimenta esse CMOS aqui? A bateria, tá? Beleza? Não esquece disso. E esse CMOS, ele serve para quê? As configurações do setup, tá? João Vitor, então quer dizer que todas as configurações que a gente faz no setup do computador, quem alimenta é a bateria? Sim, é a bateriazinha, tá? Beleza? Então se liga aí. Então quando você atualiza a data e a hora lá no setup, é a bateria que está armazenando aquelas configurações lá. Quando você muda a ordem do boot, que é a ordem onde o sistema operacional está carregado, também é a bateria que faz isso, tá? Não esquece. Pois não? E quando essa bateria dá defeito, você e o computador para dar ajuste na hora, você tem que fazer isso manualmente? Isso. Geralmente, quando a bateria descarrega, a primeira coisa que começa a aparecer é a data e a hora ficando o quê? Desatualizada, né? Então, você automaticamente substitui quem? A bateria, atualiza a data e a hora e já era. Beleza? Essa é a primeira forma, né, que a gente identifica que essa bateria está com problema. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai ver alguns componentes específicos de quem? Da nossa própria placa-mãe, tá? Os 3 primeiros que eu quero mostrar para vocês são quem? Tem um socket, tem um processador e tem um cooler, tá? Que é justamente o conjunto de componentes que processam as informações da nossa placa-mãe, tá? Ou seja, do nosso computador. O socket, pessoal, é quem? É o local na placa-mãe onde um processador é encaixado. Então, é o local específico onde eu tenho o meu processador lindo e maravilhoso e eu encaixo ele lá na placa-mãe. Muito cuidado para a gente não se confundir com outros tipos de locais onde a gente coloca os outros componentes, tá? O processador ele tem um nome específico de socket, tá? A gente vai ver mais na frente que outros componentes têm outros locais diferentes. São os futuros slots que a gente vai conhecer, tá? Então, toda vida que falar de socket é o local na placa-mãe onde o processador é encaixado. Tá aqui o socket aqui, um exemplo, tá? Na próxima aula eu vou trazer para vocês uma placa-mãe, alguns exemplos aí de alguns componentes para ir passando aí vocês verem, tá? Beleza. O próximo cara quem é? É o processador, que é um chip de silício, né, ó, responsável pela execução das tarefas cabíveis no computador. Ou também a gente pode referenciar como CPU ou UCP, que é a unidade central de processamento, tá? Então, na prova eu não vou falar processador não, na prova eu vou falar os termos técnicos, tá? Então vocês precisam saber os termos técnicos. Qual o termo técnico? CPU, tá? Ou então eu posso lá dizer, e a unidade central de processamento? É responsável por quê? Aí você também tem que saber, tá? Vocês vão ser técnicos, então vocês têm que saber os termos, tá? Beleza? O próximo cara, quem é? É o cooler, cujo é um conjunto de... Sem falar em termo técnico agora, só pra gente entender. É o cara responsável para resfriar quem? O processador, tá?
beleza? Junto com ele tem a ventoinha e aqui embaixo a gente tem quem? O dissipador, tá? Então, isso, exatamente. A gente vai já ver também pasta térmica. Entre o dissipador e o processador aqui, a gente utiliza uma pasta térmica que serve para auxiliar a refrigeração de quem? Do processador também, tá? Então, além do cooler e o dissipador, ainda tem a tal da pasta térmica, tá? Para diminuir esse calor. Existem outros tipos também de refrigeração, tá? Refrigeração a água, a ar também. Vai depender da tecnologia que vai estar sendo utilizada aí nesse cooler. Tem o water cooler, né? Isso. Perfeito. Muito bem. Então anota aí que é importante, tá? E dentro da evolução dos processadores, a gente pode referenciar uma grande interseção entre esses dois principais fabricantes, que é quem? Intel e AMD. Então, todos esses processadores aí, vocês precisam saber, tá? Precisa saber, pelo menos, identificar de qual fabricante é esse processador. Então, se liga aí, ó. A família Intel tem quem aqui? Tem um Pentium, né? Aí depois, Pentium MMX, depois Pentium Pro. Aí, dentro do Pentium Pro, a gente tem o Pentium 2 e o Pentium 3, Pentium 4 e o Pentium D, né? Que o Pentium D, o Pentium 2 tem um Celeron e o Pentium 3 tem outro tipo de Celeron, né? Então, muito cuidado nessa referenciação aí, tá? E o que é esse Celeron? Celeron é outro tipo de processador da família Pentium, só que são utilizadas tecnologias diferentes de processamento de dados, tá? Então, o que é que vai mudar aí? Sei lá, uma heurística de uma lógica, sei lá, só vai pegar processos que sejam de alta prioridade, ou então processos que sejam vinculados à memória cache. Vai depender do processamento, né? Vai depender da lógica que vai estar utilizando, tá bom? Então, vai depender da tecnologia, né? Tipo, as famílias Zs já utilizam a utilização de núcleos, né? Virtualização, multiprogramação. Então, vai depender aqui da tecnologia. Pentium D, Celeron D, tá? Core 2 Duo. Aí nós temos também o Pentium E. Esse Pentium E Celeron aqui já utiliza multiprogramação, tá? Isso aqui a gente vai ver em sistemas operacionais. Nós temos o Core 2 Quad, que ele tem 2 núcleos físicos, mais 4 núcleos virtuais, tá? É por isso que ele pega essa referência, aí já é outra tecnologia. Nós temos o Atom, que é o mais fraquinho, né, aqui por fora, mas que já ainda é utilizado, né, em netbooks. Às vezes eles vêm utilizados naqueles tablets também, vai depender, para uso pessoal. Aí nós temos a família aqui do i, né, que é o Core i3, i5 e o i7, tá? Então, vocês precisam saber somente a nomenclatura, tá? E saber, por exemplo, eu estou falando do Core 2 Duo. Você tem que saber se ele é Intel ou se ele é o quê? AMD, tá? Não precisa saber da configuração específica daquele cara, não. Isso aí a gente vai ver em sistemas operacionais comigo e vocês vão ver isso aí em arquitetura de computadores, tá? Tipo, o Lucas vai chegar e vai dizer, o Core 2 Duo funciona assim. Tem tantos núcleos, vai ser assim. Então ele vai falar da arquitetura, tá? A gente tá em informática básica ainda. Esse notebook aí por exemplo aqui, esse meu notebook, ele é um Core i7, tá? Já da 7ª geração. Então, por exemplo, então se liga aí, só pra gente ver uma diferençazinha básica. João Vitor, o que é que tem em relação a essa geração, já que é a 7ª? Tipo, ele desenvolveu o processador i7, logo esse processador i7 ele tem os problemas dele. Aí cada geração ele vai implementando o quê? Soluções para os problemas que o processador i7 tinha anteriormente. Então, tipo, nessa 7ª geração aqui, esse processador que eu tenho, os problemas deles foram implementados através de software, né?
Os problemas eles podem ser implementados de duas formas em processadores. Isso aqui você não precisa nem se preocupar que não vai cair na prova de vocês. Só estou falando a caso de curiosidade. Os problemas em processadores podem ser solucionados de duas formas. Podem ser através de software, que foi o caso do meu, e pode ser através de hardware, né, que é a tecnologia física que vai modificar. Então pode ser solucionado dessas duas formas, tá? Voltei aqui. Outra coisa que a gente pode colocar aqui em relação aos processadores e às famílias. Toda vida que eu falar de família de processadores, eu estou falando de quem? Tipo, família dos processadores Intel. Então a gente precisa saber referenciar isso aqui, tá? Então, tipo, quando eu falo da família dos processadores i7, beleza? Toda e qualquer referenciação que eu vou fazer desses processadores é tudo da família i. Então, tipo, se eu disser que o Pentium 3 é da família do Core i7, é verdadeiro ou é falso? Não. Pentium é da família Pentium. Aí vai modificar só o tipo, né, de proposta que tem aquele processador. Quando eu falo que é da família Core, aí sim, pode ser Core 2 Duo, pode ser Core 2 Duo Quad e etc, tá? Então, é só uma referência para vocês tirarem como dúvida. Já a AMD, a gente tem quem? O K5, o K6, o K6-2 e o K6-3, tá? Aí pronto, questão de prova aqui, tá? Ó, nós temos o Athlon, que é o K7, e nós temos o Atom aqui, que é da Intel. Aí eu coloco lá na questãozinha para vocês. O processador Athlon, né, da Intel, ele tem a configuração de não sei o que, não sei o que, não sei o que. É verdadeiro ou é falso? É falso, né? O Athlon de quem é? Da AMD. O Atom que é de quem, pessoal? Da Intel. Eu já vi várias questões de concurso, inclusive, que traz essa pegadinha aí. Quer dizer que o Athlon é da Intel e quer dizer que o Atom é da AMD. Muito cuidado, tá? Aí nós temos quem aqui? O Duron, né? Que pode ser de duas formas, né? Vai depender da tecnologia. O Athlon XP tem o Sempron de 32 bits, o Athlon FX, o Athlon 64, o Sempron, o Athlon X2, o Phenom, aí tem o X4 e o X3, tem um Athlon X2 também, já aqui com outra funcionalidade, né? Tem o Phenom 2, que pode ser X4, X3 e X2, e por último aqui o Athlon 2, que pode ser X2 ou X4. Cada um desses tem uma configuração específica, tá? A gente não vai se atentar a isso, a gente precisa só saber quais são as famílias. Então, tipo, se eu disser que um processador Sempron ou Duron é do fabricante Intel, vocês vão saber que é falso, né? É de quem? Da AMD, tá bom? Ok? Perfeito. Aí, o próximo componente aqui da placa-mãe é o chipset, tá? Esse chipset ele pode ser dividido de duas formas. Pode ser o ponto norte ou o ponto sul. Você precisa ficar sempre ligado aqui nas configurações desse cara, tá? O ponto norte, ele fica responsável pelas configurações e pela gerência de quem? Certo? Da memória RAM, né? Da placa de vídeo, de um barramento local, FSB, do processador, certo? Já o ponto sul fica responsável por quem? Pelos slots, PCI, portas USB, discos rígidos, tá? Codecs de áudio, né? De rede também, portas seriais, paralela, unidade de disquete, a BIOS, a bateria e os suportezinhos aqui de entrada e saída. João Vitor, ainda não consegui entender por que é que existe o chipset. Se liga aí. A gente sabe que a placa-mãe, ela faz o quê? A gerência de todos os componentes do computador, né? Ela interliga tudo. Só que o processador por si só, ele não tem a capacidade de fazer toda essa gerência ao mesmo tempo. Aí o que é que acontece? Foi criado o chipset, que existe o norte e existe o sul, que fazem o quê? A gerência desses dispositivos, tá? Certo? Então, quando ele faz essa gerência desses dispositivos, ele faz o quê? A comunicação. Para com quem? Com o processador. Então, é como se ele tivesse dividido as responsabilidades.
E quando chegar a informação nele, propriamente dita, certo? É só para ele processar e depois jogar a resposta, né, no sistema novamente. Então, toda vida que a gente falar de chipset, é justamente o cara que é responsável pela gerência de alguns componentes dentro da placa-mãe. Só que a gente precisa saber quais são esses componentes. Então, tipo, eu posso dizer que o chipset, né, o ponto sul, ele é responsável pela memória RAM? Não. Quem é responsável pela memória RAM? O chipset, que é o ponto norte. Então, você já anota aí que o ponto norte fica responsável por quem? Memória RAM, placa de vídeo, barramento local FSB e o processador. Então, geralmente, o ponto norte ele fica mais próximo a quem? Ao processador, né? Que junto com ele fica responsável a memória RAM, placa de vídeo, certo? E o barramento local FSB, beleza? Já o ponto sul, né? Que é o bridge sul, né? Sul, que a gente fala. Fica responsável basicamente por outros dispositivos que estão mais afastados do processador, tá? Então, essa é a principal diferença aí do ponto norte para o ponto sul, tá bom? Beleza? Então, se a gente dá uma olhada aqui na placa-mãe, esse aqui é o ponto norte, né? Ó, fica mais próximo aqui do processador. E aqui fica o ponto sul, que fica perto aqui dos periféricos, né? Ó, temos um slot aqui, temos a BIOS, né? Temos a bateriazinha aqui também. Então, a gente consegue diagnosticar dessa forma aqui também, tá? Tipo, o cara que está mais perto do processador sempre vai ser quem? O chipset ponto norte, né? E o cara aqui que está mais afastado é o chipset ponto sul, tá bom? Beleza? Então, se tipo, pode ser que tenha uma questão lá que eu dou o desenho lá da placa-mãe e peço para você identificar onde é que está o chipset, né? Norte e sul. Aí você já consegue fazer essa diferença. Beleza? Show! Agora a gente tem, certo, algumas particularidades. O primeiro cara que a gente viu como um cara que recebe um componente externo foi o socket, né? Que recebe quem? O processador. Só que agora a gente tem outro cara que tem um nome diferenciado do socket, que é quem? Slot, tá? E esse slot pode ter vários tipos de slot. Beleza? Mas, João Vitor, pode ter vários tipos de socket? Sim, pode ter vários tipos de socket. Mas vai depender de quem? Do tipo de processador que eu for utilizar, tá? Então, por exemplo, um socket de um processador i7 vai ser o mesmo socket do processador Pentium 4? Não. Porque são de famílias diferentes. Então, é por isso que eu falei para vocês em relação a famílias. Geralmente, o socket de uma família, ele serve para todos aqueles processadores que são da mesma família. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse um processador i3 aqui, né, no meu computador, imagine aí, e eu quisesse trocar para um processador i7, aí aquele socket, dependendo da geração, certo? Tinha que pegar a referência. Possa ser que servisse para um processador de quem? Da família i7. Aí você vai ter que procurar a referência da placa-mãe e o socket que ele utiliza, certo? Sempre, pessoal, a gente nunca vai saber todas essas informações de cabeça, tá? Nunca vai saber. Sempre você tem que procurar as referências. Então, tipo, se eu não sei qual é o socket lá daquela placa-mãe, eu pego a referência da placa-mãe e lá na referência da placa-mãe eu sei, né, todas as configurações dela, de barramento, de memória que recebe, de socket, dos processadores que são compatíveis, tá bom? Do mesmo jeito que tem placa-mãe que vem com a referência do socket lá nela, né? Aí você sabe. Só que os termos que são generalizados a gente consegue identificar. Então, tipo, por exemplo aqui, ó, um slot de memória. A gente sabe que o slot de memória sempre vai ter esse formato aqui. Ele nunca vai modificar. O que é que vai modificar? O tipo de memória que a gente vai colocar lá, né? Então, por exemplo aqui, essas memórias que a gente está falando aqui são as memórias do tipo RAM, né?
a gente vai já ver a diferença de memória RAM para memória ROM. Sempre que a gente está falando de memória, existem vários tipos de memória RAM. E as famílias delas vêm a partir de quem? Da DIMM, aí depois vem DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 e DDR5, que ainda não tem para o comércio, mas essa DDR5 já vem em placas de vídeo, tá? Ou seja, memórias que podem ser utilizadas para processamento de informações. Então esse aqui, pessoal, é a imagenzinha de um slot de uma memória RAM, tá? Aqui ele está falando que a DDR3 são as atuais, mas já está sendo substituído pela DDR4, tá? Já está sendo substituído pela DDR4. O próximo slot aqui que a gente vai conhecer são quem? A do PCI Express, tá? Que são slots, pessoal, para quem? Para placa de vídeo, para placa de rede, para placa de som, tá bom? Ah, Jovito, então quer dizer que se eu comprar uma placa de vídeo, né, eu vou colocar essa placa de vídeo aqui nesse slot? Sim, com certeza. Vamos colocar um exemplo aí. Vocês lembram daqueles videogames de fita? Lembra que para você jogar, colocava a fita aqui, ou então se tivesse muito sujo, você dava aquela soprada legal e colocava lá, né? Pronto, aquele encaixe daquela fita é muito parecido com o encaixe, né, desses dispositivos aqui. É muito parecido. Então você chega lá e encaixa na placa-mãe. Beleza? Então, outra coisa que você precisa se preocupar. Por exemplo, quando você compra uma placa de vídeo, você precisa saber o slot lá da sua placa-mãe. Ah, então, digamos que você compre uma placa de vídeo, né, mais antiga, uma AGP. Um slot AGP, né? E a sua placa-mãe só tem a PCI. Vai dar certo? Não, AGP é diferente de PCI. Então é aquela mesma coisa de você querer, né? Por exemplo, encaixar uma coisa que nunca vai poder ser encaixada lá naquele slot, né? São tecnologias diferentes, tá bom? Então o PC... Oi. Sobre o processador mesmo. Tipo assim, eu tiver um processador i7 e quiser trocar por 3. Aí eu tenho que trocar o socket? Não. Se o socket for compatível com o processador, não tem problema nenhum. Geralmente, a facilidade de ser tudo da mesma família, tem problema nenhum. Então, tipo, por exemplo, eu tenho um notebook lá em casa que ele é um Pentium Dual Core. Ele é de uma família. E eu tenho um processador i3 lá, de um notebook, doido para colocar nesse cara, e eu não posso colocar. Por quê? Porque o socket da placa-mãe daquele notebook só consegue colocar processadores da família Pentium. E o processador i3 que eu tenho eu não consigo. Então, se fosse da mesma família, seria bem mais fácil. Beleza? Show! O próximo cara aqui é o slot PCI, tá? Que é o tradicional. Já está sendo substituído pelo PCI Express. Esse PCI ele é utilizado aqui para quem, pessoal? Para colocar os dispositivos mais comuns. Áudio... Vídeo não, vídeo agora é só PCI Express, tá? Só áudio, rede, placa de rede sem fio, modem, certo? USB também, às vezes tem. Então, tudo isso, pessoal, né, você compra a placa e encaixa aqui na sua placa-mãe e utiliza aqueles componentes. Ah, eu quero colocar uma placa de áudio mais top no meu computador, né? Para tocar em umas caixas de som com um poder maior, né? De potência. Aí eu coloco lá, o slot é o PCI, tá? Beleza? Então, geralmente, vamos colocar a primeira dúvida aqui, a primeira questão que vocês podem até estar assim, tipo, pensando, né? Ah, Jovito, esses slots necessariamente só vêm em placas-mãe off-board? É verdadeiro ou é falso? Ou em uma placa-mãe on-board pode vir esses slots também? Mas, Jovito, tipo... Se eu afirmar assim, Gabriel, necessariamente esses slots só vão vir acoplados em placas-mães do tipo off-board. É verdadeiro ou é falso? É falso. É falso. Então, vamos pegar essa primeira diferença. Ó. João Vitor, o senhor falou que uma placa-mãe on-board, ela já vem os componentes de fábrica. Isso é verdade ou não é? É verdade. Sim. Só que também ela pode vir
esses slots PCIs ou PCI Express, caso você opte para colocar uma placa-mãe ou uma placa de vídeo ou de áudio ou de rede auxiliar, né? Com certeza, isso aí não impede, mas ela não deixa de ser uma placa-mãe o quê? On-board. Já a placa-mãe off-board, ela vem limpa, seca e sacudida. Ela só vem com quem? Com os slots para você encaixar, tá? Obviamente vai ter algumas placas-mães off-board que vai vir com os mínimos componentes, certo? Mínimos mesmo, acoplados, sim. Mas a maioria, né, não vem nada, vem só os slots para você comprar. Ah, então quer dizer que para mim conectar uma internet, né, eu preciso colocar uma placa de rede? Sim, precisa colocar uma placa de rede. Ah, para mim assistir, né, conectar a placa-mãe em um monitor, precisa da placa de vídeo. E assim sucessivamente, tá? Isso é um exemplo de quem? Da placa-mãe off-board, tá? Então vamos lá. Beleza, um exemplo aqui de uma placa-mãe agora on-board, certo? Com todos os seus dispositivos acoplados de fábrica, tá? Ó. Então, se a gente for analisar aqui, a gente tem várias particularidades que vocês precisam saber, beleza? Todos esses caras aqui, a gente vai conectar quem, pessoal? Os dispositivos de input e output. Quem são esses caras? De entrada e saída, beleza. Os primeiros caras que eu tenho aqui, ó, de cima para baixo, beleza? Nós temos quem? Teclado e... São entrada ou são saída? Entrada, né? Muito bem. Porta serial. É entrada ou é saída? Porta serial serve para a gente comunicar... sei lá, pode ser uma impressora, pode ser... Se for só impressora, é saída, né? Mas geralmente quando a gente fala aqui, pessoal, ó, somente de porta serial, ela é entrada e saída. É como se fosse USB, tá? Como se fosse USB. Vídeo, né? Que é o VGA, é para você ligar o monitor, né? As USBs, a de rede, né? Ó, que é para você plugar o cabo de rede. E por último aqui o de som, né? Que tem um de áudio, um microfone e o azulzinho aqui é tipo se você tivesse um... Como é que chama aqui o nome daqueles aparelhos? Home Theater, né? Se você quisesse conectar para outros caras, tinha um azulzinho aqui também. Beleza? Muito bem. Esse modelo de disposição dos encaixes pode variar dependendo da marca da placa-mãe, tá? Impressora, webcam e outros dispositivos são encaixados nesse carinha aqui, beleza? Então muito cuidado aí, porque nem toda placa-mãe vai ter essa mesma disposição, certo? Disposição de quê? Esse mesmo padrão. Na próxima aula, quando a gente for para o laboratório, vocês vão ver que atrás do gabinete lá, dos computadores do laboratório, vai ter uma disposição diferente aqui, tá bom? Então vamos lá. O próximo cara aqui que a gente vai conhecer vai ser o slot de encaixe serial IDE. No slot IDE pode ser conectado HDs e drives de CD e DVD. Ele vem sendo substituído por quem? Pelo SATA, tá? Então, antigamente, pessoal, para a gente conectar a gravadora, certo? E o HD do nosso computador, qual era o slot que a gente utilizava? O IDE, tá? Hoje em dia não se existe mais esse cara aqui, não se fabrica mais. Todos os computadores estão saindo com quem agora aqui, pessoal? Serial ATA, né? Que é quem? O SATA, né? Ó. Isso, exatamente. Se você for analisar, diminuiu o tamanho, né? Ficou mais compacto. E esses cabos aqui, pessoal, levando para a prática, é bem mais resistente do que o IDE. Ave Maria, esse IDE aqui, se você não tivesse cuidado, ele danificava com muita facilidade, tá? Com muita facilidade. Certo? A entrada do SATA atualmente é a mais usada. Diferente da IDE, ela possui uma maior velocidade de envio de dados. Além dessa resistência, ela também é bem mais rápida do que a IDE.
A IDE, a taxa de velocidade de transmissão dela era 135 megabytes por segundo. Já a da SATA, a SATA 1 já era superior, era 150 megabytes por segundo. Já a SATA 2 é o dobro da IDE, já dá mais ou menos aí 300 megabytes por segundo, tá? SATA 2. Tem SATA 1, SATA 2, eu acho que já tem o SATA 3 também. A gente precisa verificar isso aí, tá? Então, toda vida, pessoal, que falar disso aqui, eles têm duas responsabilidades. Uma para conectar o HD. Se você for falar, João Vitor, existe um HD que eu possa conectar sem essas tecnologias? Não, não existe. Não existe, tá? Ou é via IDE ou é via SATA, tá? Você só consegue conectar dessas duas formas. E o outro cara que você pode conectar é quem? A gravadora, né? De quê? CD ou DVD. Agora tem uma nova tecnologia. Quem é? Blu-ray. Beleza? Bluetooth é outra coisa, tá? Beleza? Show de bola. Tá aí, ó. Agora aqui a gente tem um drive de CD DVD, tá? Vocês já conseguem imaginar, vocês já conhecem esse cara aí. Não é coisa de outro mundo, tá? A única coisa que está sendo agora, né, mais atual, que além de CD e DVD, ele também roda Blu-ray, tá? Full HD, as imagens são mais nítidas, né? Isso, exatamente. Praticamente tá quase ficando obsoleto. Mas ainda tem alguns computadores que vêm. Então, por exemplo, o meu, ele tem a gravadorazinha aqui de CD e DVD, tá? Só que tem alguns ultrabooks que não vem mais, tá? O próximo cara é a fonte de alimentação. Esse daqui é interessante a gente comentar mais um pouco, tá? Toda vida que falar, né? Ou se a questão da prova de vocês disser assim, ó. Quem é o cara responsável por gerenciar a energia do computador? Quem é esse cara? Fonte de alimentação. E dentro dessa fonte de alimentação, a gente tem duas particularidades. Que é o quê? É o tipo de alimentação que essa fonte vai poder ser utilizada, né? Quando a gente fala, né, o tipo de alimentação pode ser de duas formas. Que duas formas são essas? 110 ou 220, que é a energia que a gente utiliza de quem, pessoal? Da rede elétrica. Mas, João Vitor, lá em casa não existe 110, lá em casa só é 220. Exatamente. Tem o botãozinho para trocar, mas, né, é a maneira mais segura de fazer isso? Não. Por quê? Porque a energia elétrica, a todo momento, ela é o quê? Instável. Ou seja, ela não é uma corrente contínua. Ela é uma corrente o quê? Alternada. São dois tipos de corrente que a gente também precisa entender, tá? Corrente contínua e corrente alternada. Então, quando você liga ela direto no 220, a qualquer momento essa energia pode ter uma alternância e queimar quem? A fonte de alimentação. Algumas fontes, elas conseguem, né? O quê? Impedir que essa sobrecarga de energia chegue aonde? Na nossa placa mãe. Mas já tem fonte que não consegue. Ou seja, acaba queimando os seus componentes, né? O dispositivo. Seja uma memória, que é a mais sensível, né? Seja um componente, sei lá, periférico, ou até mesmo a placa mãe. Então, qual é o ideal? Você ligar essa sua fonte de alimentação direto em um concentrador, né? Que pode ser o quê? Um estabilizador, módulo isolador ou no break. Exatamente. Então, se você for olhar lá no laboratório, tem alguma fonte de alimentação ligada direto no 220? Não. Todas elas são ligadas aonde? No módulo isolador. Lá no laboratório, todos são módulos isoladores, tá bom? Então, em relação aqui aos padrões dessa fonte de alimentação, nós temos três. Que é quem? AT, ATX e ATX12, tá bom? Beleza? O que é que vai diferenciar aí? Vamos colocar a primeira referência e vocês já anotam aí. Não tem no slide, por isso que é importante você anotar o que eu estou falando. Nas fontes AT, elas só existiam, né, com quem? Com 20 pinos para alimentar a nossa placa-mãe. Como assim, João Vitor? A gente vai ver depois a quantidade. Eu vou também trazer uma fonte de alimentação para vocês verem, tá? Passando aí.
Os 20 pinos que eu falo são essas pinagens aqui, ó. E essas pinagens é que se conectam diretamente na nossa placa-mãe. Então, as fontes de alimentação AT, elas só possuíam 20 pinos, tá? Para conectar na placa-mãe. Então já anota aí. E a ATX, elas já possuíam, né, uma tecnologia a mais. Além dos 20 pinos, ela tinha mais 4 pinos, tá? Que somavam o quê? 24. Então, qual é a diferença disso? Antigamente, as fontes AT, elas não deixavam a gente desligar o computador via software. Ah, João Vitor, então quer dizer que se eu viesse aqui no menu e colocasse desligar o computador, ela não desligava? Não, não desligava. Ou seja, você tinha que desligar ela manualmente. Já a fonte ATX, com esses 4 pinos a mais, dava a possibilidade de você desligar esse computador via software. Ou seja, é a tecnologia que a gente utiliza hoje. Vem aqui no menu iniciar, né? Aperta desligar o computador e ele desliga sozinho. Então essa é uma das principais diferenças. Desses pinos eu lembro que tem uns que tem como retirar. Os 4 pinos, né? Exatamente, ele tipo encaixa, né? Por quê? Porque pode ser que tenha alguma placa-mãe, né, antiga, que você conecte somente os 20 pinos, né, que é a do AT, e os outros 4 você não precisava. Mas hoje em dia não se utiliza mais essa fonte AT, tá bom? Só utiliza a ATX. Beleza? Então anota aí que é importante, tá? Outra cor, ATX2 é só a tecnologia, né? Que ela vem mais pinagens para ser utilizado em outros componentes. Beleza? Qual é a diferença? Se liga aí. A última diferença de fonte de alimentação, tá? Para vocês anotarem. Tem a fonte de alimentação nominal e tem a fonte de alimentação real. Então, se liga aí qual é a principal diferença. A nominal, ela só pode chegar até 60%, certo? Da quantidade de voltagem que ela pode oferecer. Então, por exemplo, quando você fala que uma fonte de alimentação tem 400, né, watts de potência, se ela for nominal, ela só pode ir até 60% de quem? De 400 watts. João Vitor, eu não estou conseguindo entender onde é que o senhor quer chegar. Então se liga aí. Cada componente da nossa placa-mãe, ele possui uma voltagem. Em quem? Resultante de watts, né? Então, juntando todos esses componentes, né, com monitor, né, fonte de alimentação, ela vai dar uma quantidade de watts. Concorda comigo? Sim. Então, esses 400 watts é o quê? É a quantidade limite que essa fonte de alimentação pode suportar. Só que, se ela for nominal, ela nunca vai chegar ao quê? A 400 watts. Ela só vai conseguir chegar até 60% de quem? De 400 watts. Então, quer dizer que se eu ligar vários componentes, né, nessa fonte aqui e ultrapassar esses 60%, ela vai o quê? Automaticamente se desligar. Por quê? Porque ela não vai suportar todos aqueles componentes ligados nela. Concorda comigo? Sim. Então, geralmente, quando você utiliza, né, um PC com alta potência, você nunca vai utilizar uma fonte nominal. Você tem que utilizar uma fonte real. Ah, Jovito, então quer dizer que toda vida que essa galera que gosta de PC gamer, né, e monta um PC desse potente, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é com a fonte de alimentação do tipo quê? Real, que é uma fonte mais potente. Então, quando eu digo que uma fonte real ela pode ir até 500 watts, por exemplo, ela pode ir até 500 watts. Por quê? Porque ela é uma fonte real. Já a fonte de alimentação nominal, ela não consegue nunca chegar ao 100% da sua potência. Ela sempre, no máximo, vai chegar ao quê? A 60%. Então é aquela coisa horrível, né? Então vocês já se ligam. Tipo, se você for comprar uma fonte de alimentação, a primeira coisa que você pergunta, ela é nominal ou ela é real? Se ela for nominal, ela nunca vai seguir as especificações dela, né?
Anota aí, questão de prova, tá? Próxima questão. Próxima questão é preocupante, né? Placas de expansão, né? Ó, as placas de expansão, pessoal, se liga aí, ó. As placas de expansão são as placas conectadas à placa-mãe por um slot específico e que desempenham alguma função normalmente realizada pela placa-mãe, com performance similar ou superior. Como exemplo, temos as placas de som, rede, vídeo, wireless, captura, modem e etc. Placas de expansão de vídeo consomem tanta energia quanto o processador, pois tem seu próprio processador, ou seja, GPU. Então se liga aí, toda vida que a gente falar de uma placa de vídeo, essa placa de vídeo ela possui seu próprio processador. Qual é o nome desse processador? É CPU? Não, GPU. Por que é GPU? Que é o G é de gráficos, tá? Graphics Process, unidade gráfica de processamento. Eu faltei a aula no CCI esse dia aí, tá ligado? Beleza? Então CPU, unidade central de processamento. GPU, unidade gráfica de processamento, né? Show de bola. Sim, outra particularidade. Vocês viram que ela consome a mesma ou superior, né, quantidade de energia do processador. Então, por isso, a gente precisa se preocupar na fonte de alimentação. Nominal tem a questão dos 60%. Já a real, ela vai funcionar perfeitinho, bem bonitinho aí, tá? Perfeito, então anota aí, tá? Agora a gente entra aqui nas danadas das memórias. Muita gente se confunde aqui, então anota cada particularidade, tá? Toda vida que a gente falar de memória, pessoal, a gente tá falando de quem aqui, ó? É responsável pelo armazenamento temporário ou definitivo. Sempre vai funcionar dessa forma aí, tá? De uma informação. Então a gente tem a primeira memória aqui, ó, que é a memória auxiliar, usada para gravar os dados modificados ou criados na memória principal, tá? Geralmente, pessoal, essa memória auxiliar, ela fica no intermédio do processador com a memória RAM, tá? A gente vai já ver a particularidade da memória RAM. E a gente já vai ver também alguns tipos de memória auxiliar. Beleza. Outra coisa importante que a gente também tem que levar em consideração é o quê? É a velocidade dessa memória. Tipo, todas as memórias, elas vão funcionar na mesma velocidade? Não vão funcionar na mesma velocidade, tá? Então, por isso que tem as particularidades. Então, logo, as memórias que ficarem mais próximas do processador, essas memórias são o quê? Mais rápidas, certo? Sempre vai ser dessa forma. As memórias que ficam mais longe do processador, essas memórias vão ser o quê? Mais lentas, tá bom? Vamos já ver uma particularidade dessa, tá? Ó, e aqui dessas memórias auxiliares, a gente tem o quê? HD, CD, DVD, né? Disquete, fitas, pendrives, cartão de memória, entre outros. Já a memória principal, ela é usada para abrir e manipular informações no sistema. Ela é conhecida como quem? Memória RAM. Ah, Jovito, então quer dizer que essa memória RAM, ela serve para todas as informações que estão sendo executadas em tempo real? Sim. Então, tipo, quando você abre um programa no computador, esse programa ele é carregado aonde? Na memória RAM. Certo? Se você coloca uma música para escutar lá no seu computador, essa música vai ser carregada aonde? Memória RAM, tá? Por isso que vocês devem ter muito cuidado em relação à quantidade de memória RAM que vocês utilizam, tá? Então, por exemplo, quanto mais vocês utilizam a memória RAM, mais lento o seu computador vai ficar. Ah, Jovito, então quer dizer que um dos problemas que acontece no meu celular dele ficar lento é a falta de memória RAM? É a falta de memória RAM. Você abre um monte de aplicativo, não tem mais nada, você já não tá tudo esgotado, fica lento, trava, você tem que tirar a bateria e colocar a bateria de novo, né? Geralmente é assim. Então você precisa
saber diferenciar isso, tá bom? Geralmente, esses dispositivos mais antigos, né, esses celulares mais antigos, têm pouca memória RAM, tipo 512 só, ou 256. Aí, quando você abre um Facebook, já era. Não roda mais nada, trava tudo, né? Ou então o Instagram, já era. Aí você fica dizendo, eu vou ter que apagar as fotos para o meu celular ficar mais rápido. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Porque as fotos ficam em uma memória permanente. E a memória RAM, ela é uma memória permanente? Não. Ela é uma memória que não é permanente. Ela só vai armazenar as informações enquanto você está utilizando. Você fechou o programa, ela já fica livre de novo para outro programa abrir naquele mesmo local. Entendeu aí como é a lógica? Então tem gente que já confunde muito nesse sentido. Vou apagar minhas fotos para o meu celular ficar mais rápido. Não tem nada a ver isso aí. Memória RAM é somente uma memória de acesso aleatório para você abrir e fechar seus programas, tá? Tem como aumentar a memória RAM do celular? Pronto. João Vitor, uma dúvida. Tem como aumentar a memória RAM do celular? Geralmente, pessoal, essa memória RAM ela vem acoplada na própria placa do dispositivo. Ou seja, não tem como, né? Não tem como. A não ser que seja um cara muito foda, um técnico muito foda que faça a substituição. Mas, geralmente, não tem como. João Vitor, tem como aumentar a memória de um computador? Sim, porque a gente viu que ela é só de encaixe, né? Você tira, compra uma memória mais... por exemplo, era 2 GB, comprou uma memória maior de 4 GB, tira de 2 GB. Ou então você pode até colocar, né? A de 2 GB mais a de 4 GB. Oi. Se já for um computador pré-programado mais ou menos assim, tem que tomar cuidado com a quantidade de energia que ele vai consumir, né? Geralmente a gente tem que se preocupar em relação a se você for colocar mais componentes, né? Placa de vídeo, né? Memória RAM nem tanto, mas placa de vídeo, né? Placa de áudio, placa de rede. Aí sim você se preocupa nesse sentido. Memória RAM, pessoal, nunca é demais. Nunca é demais, tá? Quanto mais você tiver memória RAM no seu computador, mais rápido ele vai ficar, tá? Beleza? Tudo bem. Agora a gente tem aqui, ó, a memória ROM. Qual foi a nossa primeira memória ROM que a gente conheceu? Aquela lá da bateria? Aí no caso é a CMOS. Quem foi a primeira? A BIOS. Beleza? A CMOS, ela não é memória ROM. Ela é o quê? Uma memória volátil. Por quê? Porque se a bateria descarregar, ela deixa de existir. E a memória ROM, se faltar energia ou se a bateria descarregar, ela vai deixar de existir? Não, ela continua, né? Então se liga aí, ó. Primeiro a gente tem aqui a característica de memória não volátil, né? Que é, no caso, memórias permanentes, certo? João Vitor, fiquei confuso. Se liga aí. Toda vida que eu digo que uma memória é volátil, é aquela memória que faltou energia, as informações que estão lá deixam de existir. Beleza? Só um minuto. Quando eu falo que a memória é não volátil, aí sim, é uma memória permanente. Você salva a informação lá e aquela informação vai ficar, sei lá, até o resto da vida, até aquele componente se danificar, tá? Ou seja, quando eu falo que a memória é ROM, é uma memória não volátil, ou seja, é uma memória permanente. Os dados não são perdidos quando a energia elétrica é subtraída, né? Só que tem uma particularidade, ela é somente de leitura. Você consegue armazenar mais informações nela? Não! Ela é uma memória que vem registrada de fábrica, ou seja, é um firmware. João Vitor, tu já vem com essas outras nomenclaturas. Sim, se liga aí na dica. Toda vida que eu falar de um firmware, é como se fosse um programa
né, que você vai utilizar, por exemplo, sei lá, aquelas televisões mais antigas, né, para você modificar o canal. Ou então uma pré-configuração para você fazer, sei lá, do seu relógio, né, digital. Pode ser considerado um firmware, tá? Beleza? Ou seja, seu conteúdo já vem gravado de fábrica, gerando o conceito de firmware. Toda vida que for firmware é uma memória, né, que registra aquele programa, e aquele programa, né, aquela memória é somente de quê? De leitura. Depois de gravado, você não pode mais gravar informações nela. Certo? Então anota aí que é importante, tá? É aquela mesma coisa, né? Tipo, a BIOS ela vem armazenada na placa-mãe do computador. Certo? Você consegue apagar aquela memória? Não, de jeito nenhum. Às vezes você consegue atualizar. Certo? Mas apagar, não. Beleza? Então se liga aí, tá? Agora a gente tem a evolução aqui da memória ROM, tá? A primeira memória ROM, olha como era bonitinha, né? Parecia uma... Como é que chama aqueles bichos aqui? É um hacker. Uma escova. Preocupante, né? Eu ia dizer que era uma... Aquelas centopeia, né? Beleza. Beleza, uma escova. É o quê? De pentear cabelo, é? Ixi, Maria. A primeira cara aqui é uma PROM, né? Ó. Pode ser programada somente uma única vez, né? Ó, um X. A segunda era EPROM. Pode ser programada e apagada. Para apagar, usamos raios ultravioletos, ou seja, os raios UV. Eu usei muito a reprogramação dessas paradinhas aqui naquelas impressoras fiscais mais antigas. Aquelas que... Acho que vocês estão ligados, né? Aquela, toda vida que imprimir o cupom fiscal fica... Tá ligado, né? Pronto. Não sei se vocês passaram por isso. Aí, tipo, ó... você retirava ela tem tipo uma luzinha aqui, né? Onde ficava o chip. Aí eu retirava ela, aí tinha uma caixinha com a luz ultravioleta, dessas raios UV. Aí eu colocava ela lá dentro, aí fechava. Aí deixava uns minutinhos, aí ela zerava tudo que tinha dentro dela. Aí eu colocava ela lá no programa, no software do computador, né, encaixado. Tinha um dispositivo lá que a gente encaixava e programava um novo firmware nela. Então era bem interessante. Como se fossem as configurações básicas da impressora e tal. Era bem bacana. Então a EPROM ela tem essa característica, tá? Anota aí. A terceira opção é a EEPROM, que pode ser programada e apagada. Para apagar, usamos variação de tensão elétrica nos circuitos, tá? Então, aí, geralmente, essa variação elétrica é feita através de um jumper, tá? A gente vai conhecer esse cara também na prática. Que é o tipo de tensão que a gente deixa passar, certo? De um barramento para outro. A próxima cara é a FEPROM, ou seja, a Flash ROM, né? É uma evolução da EPROM, que consome menos energia e é mais confiável. As memórias flash, né, desses pendrives que vocês utilizam hoje. A gente já tem os SSDs também, que são considerados memórias flash. Então, para exemplificar, essa última aí, que é a Flash ROM, é o pendrive que você utiliza aí, cartão de memória, você utiliza aí no seu dia a dia, tá? Beleza? Tranquilo, né? Então, por isso que é importante a gente ver a evolução aí dessa memória ROM, né? Vem da primeira até a que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia. Perfeito? Tranquilo. Então anota aí, tá? Agora a gente tem as características aqui da memória RAM, ó. Que elas são o que, pessoal? Voláteis, né? Parou a energia, automaticamente as informações são perdidas. Os dados são perdidos quando a energia elétrica é subtraída, ó. Permite leitura e gravação. Quando você abre um programa, fecha o programa, abre outro programa, né? Fecha esse programa, abre mais 3 programas, ela está lendo e gravando ao mesmo tempo, né? Então, leitura e gravação. Posso dizer também que ela é a memória principal do computador e posso dizer também que ela é uma memória de acesso aleatório. João Vitor, não entendi essa última parte aí, de acesso aleatório. Quando tu fecha um programa e abre outro, o que foi que aconteceu?
As informações que estavam lá na memória deixaram de existir e entrou o quê? Outras informações. Então, teve um acesso aleatório? Sim. Sim. Outro exemplo. Quando a CPU ela processa uma informação, ela vai lá na memória RAM, coloca mais informação e volta. Ou seja, ela fica acessando essa memória RAM de forma aleatória. Essa memória RAM, pessoal, serve para quê? Para que a CPU troque as informações de maneira rápida e processe as informações. Então é aquela mesma coisa, né? Tipo, eu quero fazer uma soma. Aí eu fiz a soma. Eu vou precisar dessa soma agora? Não. Aí eu vou lá na memória RAM, deixo a soma lá e volto para processar outras coisas. Então eu vou precisar da soma para mostrar o resultado agora. Onde é que está a soma? Está na memória RAM. Aí o processador vai lá na memória RAM de novo, pega a soma, traz para cá e mostra o resultado da soma. Para acelerar os processos. Isso, exatamente, para acelerar os processos. Por que é que tem que ser na memória RAM e não lá no HD? Porque no HD ela é uma memória, né? Como ela é de acesso permanente, né? Ela é uma memória mais lenta. Aí você fica imaginando, bicho, para ir lá no HD, para voltar de novo. Aí você clica aqui na tela para abrir uma janela, né? Aí você espera meia hora, ele vai lá no HD, aí volta, aí ele abre a janela. Então, a gente tem que ter agilidade nos processos. A memória RAM ela serve para isso, tá? Então, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais memória RAM, melhor, né? Porque a gente vai poder abrir mais aplicativo, vai poder processar mais informações e etc, tá? E agora a gente tem o primeiro exemplo aqui de memória SRAM, ou seja, é a nossa memória cache, tá? A Static Random Access Memory, que é a memória estática, tá? É uma característica dela, conhecida como quem, pessoal? Memória cache. Ela é muito rápida, ela é mais rápida do que a memória RAM, tá? E com pouco espaço de armazenamento. Depois a gente vai ver que é construída uma pirâmide de memória. E quanto menor essa memória for, ela vai ser o quê? Mais rápida. E quanto maior essa memória for, ela vai ser o quê? Mais lenta. A gente vai já ver essa configuração, tá? Serve para armazenar os dados usados com maior frequência pelo processador, evitando na maioria das vezes que ele tenha que recorrer a quem? A memória RAM. Com isso ele melhora quem? O seu desempenho. Ainda tem outra memória? Sim. A memória cache ela fica entre o processador e a memória RAM. Por isso que ela é mais rápida do que a memória RAM. Ou seja, quanto mais próximo essa memória tiver do processador, ela vai ser o quê? Mais rápida. Então, se ela está entre a memória RAM e o processador, obviamente ela é mais rápida do que quem? A memória RAM, né? E essa memória cache possui 3 tipos: a cache L1, a cache L2 e a cache L3. A cache L1 e L2 ficam dentro do processador, praticamente. E a L3 fica no intermédio da memória RAM e da CPU, tá? Do processador. Anota aí que é importante, tá? Agora a gente tem a memória DRAM, que é a RAM de trabalho, né? Dynamic Random Access Memory é a memória dinâmica, né? Ou seja, ela é fabricada de forma de módulos de memória ou pentes de memória, né? Ou seja, ela possui alta capacidade de armazenamento, 128, 256, 512, 1 GB, 2 GB ou mais. É a famosa memória RAM que a gente já conhece, né? Tipo, tu vai comprar um computador, aí o cara diz, ei, esse computador tem 2 GB de memória e 1 TB de HD. Esse 2 GB de memória que ele falou é o quê? É a memória DRAM, né? Que é a que faz justamente essa troca aí de informações com o processador. Lenta se comparada com a memória cache, mas né, bem mais rápida do que as memórias auxiliares. Quem são as memórias auxiliares? HD, CD, pendrive, cartão de memória, bererê, barará, né? Beleza? Anota aí que é importante, tá? A SRAM era quem, pessoal? Era Static Memory, né? Access, que era quem? A memória cache. Já a DRAM é quem?
a memória, né, que a gente já conhece, a memória RAM, né? É a Então, mesma coisa que a memória RAM, né? ela é menos rápida do que a memória cache, mas é a mesma coisa que memória RAM, né? DRAM e tal. Beleza? Próximo, cara. Memória Optane. Olha aí que coisa legal. Isso aqui já é uma das novas tecnologias que eu estou trazendo para vocês, tá? A Intel Optane é uma nova tecnologia da Intel criada para substituir os SSDs atuais e até mesmo SSDs atuais e até mesmo as memórias RAM do tipo DDR no futuro, tá? Atualmente, entretanto, as aplicações dessa tecnologia são mais modestas e se limitam a um tipo de memória extra que é instalada no seu computador. Faz com que o PC limitado, né, pela baixa velocidade de um disco rígido, atinja desempenho comparável ao de um SSD, certo? Dentro do computador. Então, o que é que acontece aí? O que é que a gente pode fazer essa referência aqui? Todo computador, ela possui quem? Um disco rígido, né? Que é um HD. Concorda comigo? A gente sabe que esse disco rígido ele é uma memória rápida ou uma memória lenta? É uma memória lenta, né? Então, imagina aí, para ir buscar essas informações lá no HD e para voltar. A Intel, com essa tecnologia aí, ela disponibiliza uma memória auxiliar, certo? Com uma memória RAM, só que de mais baixo custo e de maior armazenamento, que serve como um quê? Um intermédio entre o processador e o próprio disco rígido, né? O HD. Então, em vez dele ir buscar essas informações, né, por outros intermédios, ele vai lá na memória Optane, que pegou as informações do HD e já leva logo direto pro processador, pro processamento. Então, ele não perde tempo, certo? Como ele perdia antigamente, de ir lá no HD e trazer essas informações. Qual é a diferença disso, pessoal? Qual é a diferença disso? É uma técnica auxiliar justamente para facilitar a comunicação entre esses componentes. Só que de maneira o quê? Rápida, né? De maneira veloz. A gente vai ver que um dos caras, como isso aqui é tecnologia nova, eu coloquei que está sendo para substituir SSDs, né? Ou até mesmo memória RAM. Porque a tecnologia que é utilizada nos dias de hoje são SSDs, que são memórias flash, né? Solid Drive Static, que vai substituir os antigos HDs, tá? Só que é muito caro ainda para você comprar um SSD. Isso, exatamente, ela é bem pequena, tá? E a gente vai ver a diferença em relação a esses caras aqui, tá? Então, tipos de memória RAM, né? Quem é que nós temos aqui? A EDO, a SDR, DDR, DDR2, DDR3 e SDRAM, né? Ó. DDR4 e DDR5 são as mais usadas em placas de vídeo, tá? Mas já tem DDR4 como memória RAM. As memórias RAM pode ser SIM, né? Que é Single Inline Memory Module, que traduzem os chips de memória em apenas um dos lados do módulo, né? Ou seja, a DIMM, que é a Dual Inline Memory Module, que possui contatos em ambos os lados do pente e são módulos de 64 bits, tá? Então, se a gente for levar em relação e consideração a esse cara aqui, a gente tem, certo, uma diferença e evolução dessas memórias. Então, por exemplo, aqui, ó, as que vão entrar dentro da nossa realidade, tá? Que é a DIMM, a DDR, a DDR2 e a DDR3, tá? Essas são as memórias que entram dentro da nossa realidade. Tudo começou com quem? Com a Deep Memory, né? Que é o chipzinho aqui, parecia centopeia. A SIP, a SIM, né? Que já tem outro formato. A 72 pin, a 168 pin DIMM e a 168 pin, que é a PC100, tá? Então, tudo isso, pessoal, eram tipos de memória RAM, né, que funcionavam para a troca justamente das informações do processador, certo? Como um intermédio. Então, isso aqui a gente leva como consideração. 64 bits é a arquitetura que ele utilizava, tá? Pode ser 32 bits e pode ser 64 bits. Os bits, você lembra de quê?
dos pulsos eletrônicos de um computador. 8 bits são quem? 1 byte, né? Então, obviamente, 32 bits para 64 bits, né? A gente vai ter o quê? Um poder de processamento maior. Então, geralmente, pessoal, a arquitetura 64 bits, ela tem um poder maior de processamento do que uma arquitetura o quê? 32 bits, tá? Muito cuidado aí nesse sentido. Oi. Vai lá, rapidinho. Já a memória virtual, pessoal, ela funciona como uma extensão da memória RAM, certo? E é um arquivo criado no disco rígido, certo? O HD, e é gerenciado pelo sistema operacional. Então vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Nós temos a velocidade de acesso à memória virtual, né? Ó, nós temos o processador que se conecta com quem? Com a memória cache, né? Ó. E a memória cache se comunica com quem? Com a memória RAM. E por último, essa memória RAM se comunica com quem? Com a memória virtual que fica dentro do disco rígido, tá? Então, pessoal, toda vida que falar de memória virtual é um local separado lá dentro do disco rígido que funciona justamente como um acesso aí do processador. Ah, então quer dizer que ele não acessa diretamente ao disco rígido. Sim, ele não acessa diretamente ao disco rígido. Ele acessa quem? A memória virtual. Vamos citar um exemplo disso aí. Tua memória é de 2 GB, tua memória RAM é de 2 GB, e tu abriu uma ruma de programa e tá lá completinho os 2 GB. Tu quer abrir outro programa, ele vai deixar de abrir? Não. Ele vai lá no disco rígido, né, cria uma memória virtual, armazena as informações lá e volta com o teu programa aberto. Vai ser lento ou vai ser rápido? Vai ser lento, né? Então, toda vida que falar de memória virtual é o quê? Uma memória lenta ou rápida? Lenta, né? Muito cuidado aí, tá? Muito cuidado. Aí nós temos aqui 3 tipos de formas de armazenamento, tá? Que é o magnético, o óptico e o elétrico. O magnético utiliza os princípios de eletromagnéticos, né? Para gravar os dados. O óptico utiliza um laser para queimar ou gravar, né? Aquela mídia. Geralmente aqui é CD, DVD, Blu-ray, né? E o elétrico usa variações de tensão elétrica para armazenar o dado, tá? Geralmente o magnético é em HD, disco rígido, o óptico CD, DVD e o elétrico aqui é o pendrive que vocês utilizam aí no dia a dia, tá? Certo? Então existem esses 3 tipos de forma de armazenamento. O próximo cara são os magnéticos, né? Ó, que a gente vai ver aqui. Antes de iniciar aqui os magnéticos, eu vou dar uma pausa, tá? Nessa aula aqui. E a gente continua a parte 2 dessa aula para vocês darem uma descansada já já, tá? Valeu!